Dando continuidade, temos aqui os processos de poluição da água, né? Então, os processos de poluição da água, eles ocorrem essencialmente em três estágios. Isso vai depender do desenvolvimento social e industrial daquela localidade. O primeiro estágio é o estágio da poluição patogênica. É uma poluição mais amena, né? Neste estágio, as exigências quanto à qualidade da água são relativamente pequenas, tornando-se comuns as enfermidades vinculadas pela água. O uso de estações de tratamento de água e sistema de adução, né, sistema de captação, transporte de água, pode prevenir os problemas sanitários nesse estágio, certo? Então, é uma poluição, só que em menor proporção, né? Então, um pequeno tratamento de água, né, uma pequena estação de tratamento de água e um correto sistema de distribuição de água pode sanar esses problemas que, no caso, são essas enfermidades veiculadas pela água, né? Algumas verminoses, enfim. Temos o segundo estágio. O segundo estágio é caracterizado pela poluição total. Define-se como aquele que os corpos receptores tornam-se realmente afetados pela carga poluidora, né? O primeiro estágio, na poluição patogênica, o corpo receptor ele tem uma poluição, só que aqui ela se torna significativa, né? Então, expressa como sólidos em suspensão, que vai fazer com que, quanto mais sólidos, mais matéria orgânica eu tenho nesse corpo hídrico, maior vai ser o consumo do meu oxigênio, fazendo com que esse corpo receptor, fique mais poluído. Esse estágio normalmente ocorre durante o desenvolvimento industrial e o crescimento de áreas urbanas. Então, se há uma deposição, né, desse esgoto, nesse corpo receptor, esse esgoto industrial, ou com o crescente crescimento das áreas urbanas, o aumento populacional, faz com que tenha-se essa poluição total. Os prejuízos causados ao corpo receptor e, em consequência, à população, podem ser reduzidos com a implantação eficiente de sistemas eficientes de tratamento de água e de esgoto. Então, se eu tenho um sistema eficiente de tratamento de água e esgoto, faz com que reduza todos esses impactos aí que estão relacionados com as questões sanitárias e com as doenças, né, provocadas pela essa falta de saneamento. E por último, a gente tem o terceiro estágio, que é caracterizado pela poluição química, né? É uma poluição mais insidiosa, ou seja, uma poluição mais maléfica, certo? Causada pelo uso contínuo da água. O consumo de água aumenta em função do aumento da população e da produção industrial, né? Então, quanto mais população e maior produção industrial eu tiver naquela redondeza, maior vai ser, né, o tipo de esgoto que vai ser maléfico, que vai ser, se não for tratado, vai ser despejado naquele corpo receptor. Cada dia é maior a quantidade de água retirada dos rios e maior e mais diversa a poluição neles descarregada, né? Então, a poluição química ela acontece com a crescente aumento dessa população e o crescente aumento também da produção industrial, né? Porque quanto mais produção, mais indústrias eu tiver, maior vai ser essa captação e essa despejo desse esgoto naquela localidade, naquele corpo receptor, e maior também se eu tiver um aumento populacional, maior também vai ser esse consumo e essa descarga de água também nesse corpo receptor. Aqui a gente tem os principais processos poluidores de água. Nós temos a contaminação, o assoreamento, a eutrofização e a acidificação. Então, o que significa essa contaminação? É a introdução na água de substâncias nocivas à saúde e a espécies de vida aquática, né? Por exemplo, patogênicos e metais pesados. Então, tudo isso que vai influenciar na saúde humana e também na espécie da vida aquática, né? Por exemplo, os metais pesados é uma forma de contaminação, né? Se for alguma coisa patogênica, também é uma forma de contaminação, né? Patogênica é algo que foge daquela naturalidade daquela localidade. Assoreamento, acúmulo de substâncias minerais, areia, argila, orgânicas, no caso do lodo, em corpos d'água, o que provoca a redução da sua profundidade e de seu volume útil, né? Então, a gente vê muitas questões de assoreamento com a retirada de áreas de preservação permanente. Já conversei com vocês em uma aula, né, que nós falávamos sobre isso. Quando eu retiro as APPs, que são as áreas de preservação permanente, que devem estar localizadas nas margens dos corpos hídricos, faz com que esse solo fique mais solto, né? E faz com que ele se deposite no leito do rio, fazendo com que
há uma redução dessa profundidade, né? E também que vai influenciar diretamente no volume útil daquele corpo hídrico. Temos a eutrofização, que é o quê? É a fertilização excessiva de água para o recebimento de nutrientes. Então, se eu tiver muita matéria orgânica naquele corpo hídrico, é sinal de que eu tenho muito nitrogênio e fósforo, né? O caso também que a gente tem muito nitrogênio é as questões de fertilizantes e agrotóxicos, né? Então, que eu vou aplicar no solo e a chuva vai fazer com que esses fertilizantes cheguem ao corpo receptor, faz com que também tenha um aumento excessivo desses nutrientes, causando o crescimento descontrolado, excessivo de algas e plantas aquáticas, né? Fazendo com que há uma maior consumo de oxigênio, né? E aí faz com que há esse excesso de algas e plantas aquáticas, fazendo com que esse rio fique eutrofizado, rio ou qualquer corpo receptor. Temos, por último, a acidificação, que é a redução do pH, né, o abaixamento do pH com decorrência da chuva ácida, chuva com elevada concentração de íons H+, pela presença de substâncias químicas como dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, a amônia e dióxido de carbono. A chuva ácida, pessoal, é o caso quando a gente tem o aumento dos gases estufas, acho que vocês já ouviram falar, monóxido de carbono, dióxido de carbono, né, a questão da queima de combustíveis, né, os carros produzem esse tipo de substâncias químicas, fazem com que, quando há precipitação, ou seja, a chuva, todos esses elementos, né, que foram geralmente liberados para o ar através de queimas de algum material, né, queima de combustíveis, faz com que esses materiais desçam através dessa chuva, dessa precipitação, né, e a gente chama de chuva ácida, que contribui para a degradação da vegetação e da vida aquática. Então, quando essa chuva cai em um corpo hídrico, faz com que, né, haja essa degradação, aumenta o pH, né, abaixa o pH desse corpo hídrico, tornando ele ácido, fazendo com que há uma degradação da vegetação e da vida aquática, né, desse corpo hídrico. Aqui temos o controle da poluição da água. Para a gente fazer esse controle da poluição da água, é necessário a gente considerar a hidrografia como um todo, quais são os rios, né, que fazem parte dessa bacia hidrográfica, quais são os rios que despejam, por exemplo, nesse outro corpo receptor, certo? Para a gente poder identificar e saber, né, quais são todos os fatores que influenciam na poluição dessa água. Entre as principais técnicas, a gente pode citar as principais técnicas de controle de poluição de água: implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário industriais, controle de focos de erosão e recuperação de rios, objetivando o retorno ao seu equilíbrio dinâmico, pela restauração de suas condições naturais, certo? Então, a maior forma da gente fazer o controle dessa poluição de água nada mais que ter um efetivo controle e tratamento desses esgotos sanitários e industriais, certo? Porque assim eu vou conseguir fazer com que esse rio volte às suas condições normais, autodepurando aquilo que restou desse tratamento, né? Uma carga bem menor. Quanto à recuperação dos rios, existem dois tipos de técnicas: não estruturais, que não requerem alterações físicas no curso d'água, inclui políticas administrativas e legais e os procedimentos que limitam ou regulamentam alguma atividade, certo? Então, aqui a gente não vai influenciar diretamente, né? Não vai fazer alterações físicas nesse corpo hídrico, apenas medidas administrativas e procedimentos legais, né, que vão limitar ou regular alguma atividade. Por exemplo, se tem uma atividade de agricultura, né, ao entorno desse rio, e essa atividade dessa agricultura está fazendo com que os fertilizantes adentrem nesse corpo receptor, né, faz com que por meios legais, ações administrativas, façam com que essa atividade tenha que se regulamentar para não ocorrer esse despejo de fertilizantes e agrotóxicos naquele corpo receptor. Então, né, o órgão competente vai lá, vai autuar, então ele vai ter que silenciar esse impedimento, vai ter que se licenciar e entrar de acordo com os padrões, de acordo com os requisitos legais. A gente tem também as técnicas estruturais, que requerem algum tipo de alteração física no corpo d'água, inclui reformas nas estruturas existentes, acelerando os processos naturais de sua recuperação. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma alteração, né, física nesse curso d'água, pode ser no curso,
pode ser também em relação ao seu processo natural de recuperação, ou seja, de autodepuração, acelerando esse processo para que essa água, né, esse corpo receptor consiga fazer esse equilíbrio natural em relação ao esgoto e o corpo hídrico. Com relação aos agentes poluidores de uma origem industrial, o problema mais importante parece estar centralizado nos seguintes aspectos: providenciar um controle ambiental seguro, sem prejuízo dos investimentos econômicos, obtenção de informação técnica referente aos melhores meios de que se dispõe para controlar a poluição, obtenção e emprego de técnicas de combate à poluição ambiental e de pessoal especializado na aplicação das mesmas, selecionar e adaptar as soluções de controle importadas ao conjunto de técnicas desenvolvidas no país, certo? E aqui a gente está falando especificamente relacionado a esgotamento industrial, né? Onde que sabemos que o esgoto industrial tem muito mais nocividade do que um esgoto doméstico. Então, o tratamento de um esgoto industrial é diferente do tratamento doméstico, porque os produtos químicos podem existir produtos químicos, podem existir metais pesados, enfim, substâncias mais nocivas que devem ter um tratamento mais rigoroso, né? Então, tem que se fazer um procedimento para um controle ambiental seguro, né? E que, além de contribuir para o meio ambiente, também seja economicamente viável. Então, a equipe do meio ambiente vai ter que estudar formas, né, econômicas e viáveis, socioambientalmente econômicas, né, e viáveis, para que haja um controle dessa poluição e também a empresa não tenha prejuízo. E por fim, a gente tem aqui as técnicas para o controle, né? A gente tem a primeira técnica, que é planejamento territorial e zoneamento, e os aspectos que a serem considerados: estabelecer critérios para a implantação de atividades industriais em áreas determinadas, limitar o número de fontes em função do padrão de emissões de qualidade do ar, implementar áreas de proteção sanitária, ou seja, cinturão verde, né? O cinturão verde, por exemplo, a gente está falando aqui em relação ao controle de poluição atmosférica. Fazer com que naquela circunvizinhança, naquela localidade onde há muita emissão atmosférica, fazer um cinturão verde, plantação de árvores, para impedir que essa poluição atmosférica chegue àquela localidade, àquela população. Eliminação e minimização de poluentes. Usar matérias-primas e combustíveis de baixo potencial poluidor, obviamente. Então, se você utiliza um combustível fóssil que vai eliminar muito dióxido de carbono, você vai trocar esse combustível por um que vai eliminar menos quantidade. Alterar os processos visando menor emissão de poluentes, né? Então, você vai mexer no seu processo para que ele não emita tanta poluição. Adequar a manutenção e operação de equipamentos e dos processos. Definir disposições adequadas, né? Layout, e manter os edifícios industriais. Então, a gente vai trabalhar na eliminação dos poluentes aqui, no caso, dentro de um processo produtivo, um processo em si. Consideração dos poluentes na fonte para tratamento antes do lançamento. Usar sistemas de exaustão local como meio para juntar os poluidores que, após tratados, serão lançados na atmosfera. Certo? Então, aqui eu vou trabalhar na fonte, né? Na fonte do poluente. Antes de lançar, eu vou ter que tratar esse poluente. É o caso dos esgotamentos sanitários, que a gente já falou, é o caso também, né, de a gente falar de poluição atmosférica, colocar catalisadores, né, filtros nas chaminés para que a fumaça não chegue de uma forma tão agressiva, tão nociva ao ar, né, fazendo com que haja uma retenção desses elementos químicos, dessas substâncias nocivas. Diluição e mascaramento dos poluentes. Usar chaminés elevadas e empregar substâncias que possibilitem reduzir a emissão de poluentes indesejáveis, né? Então, em relação à emissão atmosférica, a gente pode utilizar a questão dos catalisadores e pode também fazer com que um estudo para que essa dispersão desse poluente seja feito da melhor maneira. Então, verificando a posição do vento, fazendo umas chaminés mais elevadas para elas não se aproximar tanto, né, daquela localidade que vai ocasionar o impacto.
Instalação de equipamentos de controle de poluentes, instalar equipamentos que visem a remoção dos poluentes antes das mesmas serem lançados na atmosfera, certo? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula de saneamento ambiental. Então, para vocês entenderem um pouquinho, né, em relação a importância do saneamento, a importância de se ter uma qualidade da água, né? E a gente vai ter essa qualidade da água através do tratamento da água e através do tratamento de esgotamento sanitário, basicamente isso. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de drenagem, que é justamente também se continua dando continuidade na água, né? Que é um fator essencial para a nossa sobrevivência.